É o seguinte, você lembra do caso do PM Josevildo Valentim dos Santos Júnior? Pois é, ele foi acusado de ter estuprado mulheres aqui no estado de Alagoas. Olha ele aí, ó. A perícia oficial do estado confirmou hoje pela manhã que ele estuprou a estudante Maria Aparecida Pereira, de 18 anos, antes de matá-la em outubro de 2019. O Bruno Protásio conversou com a perita criminal responsável pelo exame, a Rosana Coutinho, e tem as informações pra gente. Põe na tela aí, meu filho. Os resultados dos exames de DNA foram confirmados pela Perícia Oficial de Alagoas na manhã desta terça-feira. Eu estou ao lado da chefe do Laboratório de Genética Forense da Perícia Oficial de Alagoas, a doutora Rosana Coutinho, que foi responsável pela realização destes exames. Foram 11 ao todo, né, doutora? Um deles, inclusive, sobre o caso da jovem Maria Aparecida, de 18 anos, com relação ao policial militar, o Josevildo Valentim. Sobre este exame específicamente, o que a perícia conseguiu concluir? Nós concluímos, analisamos as amostras questionadas que foram coletadas na vítima durante a necrópsia e a amostra referência do militar, e concluímos que foi coincidente o perfil genético masculino encontrado na vítima com o perfil genético do militar, não excluindo ele de ser o estuprador da vítima. Através disso é possível fazer essa análise. E o caso do policial militar, ele também era suspeito desses outros 10 casos de possíveis estupros. Esses exames foram feitos também, só que aí começou a divergir o material genético. Na verdade, ele não teve relação com estes que foram analisados aqui também pela perícia. Sim, além da vítima morta, Maria Aparecida, foram enviados mais 11 materiais de outras vítimas, 11 solicitações. E dessas solicitações, 4 deram resultado inconclusivo devido à qualidade da amostra, ao tempo decorrido do fato e a coleta. E 6 deram um perfil diferente do perfil do militar, um perfil masculino divergente, mas coincidente entre si. Eles convergiam entre as 6 vítimas, então nós podemos afirmar que foi um estuprador, o mesmo estuprador estuprou essas 6 mulheres, porque o perfil genético encontrado, ele é coincidente entre si. Então nós temos agora subsídio para as investigações policiais continuarem e se prender esse estuprador. Por isso que esses dados são de extrema importância, porque eles também são coletados e enviados para as delegacias, né, doutora? Isso, né? Nós concluímos os laudos e enviamos para as 2 delegacias, que são a Delegacia de Rio Largo e a Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. E conversamos com os delegados, avisamos que houve essa convergência para eles conversarem e verificarem o que converge nesses casos, né, o modus operandi, para se chegar ao autor desse crime. Estes exames passaram por essas análises durante mais de um mês, a senhora me contava. Foi um trabalho que foi minucioso. Isso, nós passamos cerca de um mês e meio trabalhando nesses casos, porque não são casos fáceis. Foram 11 casos, cada caso mais ou menos tinha 4 amostras, não é uma amostra só, porque vem mais de uma amostra. Nós temos que analisar as amostras coletadas na vítima, as questionadas, que nós chamamos, e as amostras de referência, que aí são amostras de suave bucal da vítima e do agressor. Então, tudo isso a gente tem que analisar com kits diferentes, quantificar para se chegar ao resultado, porque nós só podemos liberar o resultado quando nós tivermos certeza do que a gente constatou nos exames. Doutora, obrigado pelas informações. Então, a partir de agora, todas essas informações também são repassadas para a Polícia Civil, que segue nos casos, tanto do policial militar, o Josevildo Valentim, quanto agora dos outros casos de estupros que foram, inclusive, verificados em várias áreas de Maceió, diferentes bairros e também até de outros municípios como Rio Largo e Pilar.
todas essas informações seguem passadas pela Perícia Oficial de Alagoas para as delegacias responsáveis pelas investigações. Reportagem Bruno Protásio. Aí, portanto, a grande reviravolta, portanto, neste caso envolvendo esse policial militar. E agora, será que nós estamos diante de um outro estuprador em série? Afinal de contas, das 6 amostras avaliadas, elas constavam e constaram que tinham o mesmo material genético de uma mesma, possivelmente de uma mesma pessoa. Olha que situação, hein? Estamos diante de um outro problema seríssimo, não é? Tão importante quanto este caso envolvendo o policial militar. Por isso nós vamos conversar agora ao vivo, vamos com a repórter Maria Maciel, que está com a delegada Rosimeire Vieira, responsável pela investigação da morte da jovem Maria Aparecida. Maria, muito boa tarde, prazer em vê-la mais uma vez aqui no Fique Alerta. A gente está com problema no sinal da Maria? Não, o sinal está travado, Maria está me ouvindo, né? Maria, a partir de agora, com a confirmação de fato do envolvimento do policial militar, nesse caso especificamente, o que é que a polícia pensa em fazer, quais são os desdobramentos? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que assistem ao Fique Alerta. Olha, a situação do PM vai ficar um pouco mais complicada agora com essa confirmação. Eu vou conversar com a delegada Rosimeire Vieira e ela vai poder explicar direitinho o que acontece daqui para frente. Qual é o próximo passo, já que agora a gente tem essa confirmação de que realmente ele é responsável por esse estupro. Boa tarde. Olá, boa tarde. O inquérito que apura o assassinato da Maria Aparecida, que inclusive também investigou a possível violência sexual que ela sofreu, além do atentado, que o namorado dela também foi vítima na mesma ocasião, ele já foi concluído, já foi remetido à justiça. Inclusive, o Josevildo foi indiciado também pela prática de estupro, considerando que já existiam elementos que justificavam o indiciamento dele. Ele próprio, durante o seu interrogatório, confessou a prática da violência sexual, contou inclusive com riqueza de detalhes o ato. E aí, então, esse inquérito foi concluído e remetido à justiça, já com o indiciamento dele pela prática também da violência, do estupro, além do homicídio da Maria Aparecida. Os laudos que nós recebemos, inclusive o que atesta de fato a violência sexual, esse laudo comprova que houve a violência. Esse laudo vai ser remetido agora à Justiça, é uma prova irrefutável. Além dele, nós também recebemos a conclusão da comparação balística, que também atestou que as munições utilizadas para a prática do crime, as munições que foram utilizadas para o assassinato da Maria Aparecida, e também utilizadas contra a vida do namorado dela, o Agnísio, foram de fato deflagradas pela arma apreendida em poder do policial. Então são provas irrefutáveis que agora serão também encaminhadas à Justiça para fazer parte do processo e culminar na condenação certa do Josevildo pela prática dos crimes que ele cometeu. Agora, delegada, com relação a esses outros casos, né, de estupro, como é que fica daqui para frente? Comprovada agora a prática de outros crimes também, né, por meio do confronto genético, as delegacias competentes, a depender da área em que esses crimes ocorreram, vão dar continuidade a essas investigações e ele também vai responder por esses crimes de estupro. O Tiago falava pouco sobre também esse novo estuprador, né? Já que o exame da perícia identificou que 6, né, das vítimas tinham sido estupradas por um mesmo homem, né? Então quer dizer que é uma pessoa que agora vai poder ser investigada pelo que cometeu. Exatamente, sem dúvida nenhuma, esse confronto e a constatação de que existe sim um outro indivíduo praticando esses crimes vai ser levado em consideração e as delegacias competentes para fazer essa investigação vão aproveitar esse material para identificar o quanto antes essa pessoa, né, que está cometendo esses outros crimes. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Então é isso, né? O Josevildo, já tinha sido indiciado, né, pelo crime de estupro, e agora a gente tem essa confirmação e ele vai responder aí por esses crimes que ele cometeu. Já com relação a essas outras vítimas, né, as investigações vão ter início, então, a partir dessa confirmação da perícia oficial. Voltamos com você, Tiago.